de Mano, Magno e Corinthians de Baia. Queria que você falasse sobre essa partida, uma vitória importante para o Fluminense. Jogando aqui contra o Bragantino, no estádio da Beira Chiquita, um estádio difícil os times visitantes conseguirem uma vitória. Queria que você falasse também sobre isso, né, sobre o aniversário também que foi o Bragantino. Bom, boa tarde a todos. Sim, acho que a dificuldade já começa em você fazer 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Se você olhar na tabela, você vai ver que raramente você encontra uma equipe hoje, né, até entre as primeiras colocadas, que fazem 3 vitórias seguidas. Então isso dá uma ideia do grau de dificuldade que é fazê-las. Muito mais onde estamos na tabela, que a pressão ainda aumenta mais. Então a gente tem trabalhado bastante isso. Nossos jogadores são jogadores de alta qualidade técnica e foram montados com essa ideia de conceito de jogo. E jogar nesse lugar onde estamos, na circunstância que estamos, requer outros comportamentos. E eu acho que a grande transformação da equipe nesse curto espaço de tempo está no comportamento. De aceitar um pouco, uma boa dose de humildade, para saber que você tem que marcar, você tem que evitar que o adversário jogue. Porque se vier aqui e deixar jogar, você vai perder. Vai perder porque o Bragantino é uma ótima equipe, muito bem trabalhada, com um trabalho bem definido, né? E é por isso que é difícil ganhar aqui. Então, a gente está nesse caminho, nessa batida, e é isso que a gente quer manter como comportamento. Achei o jogo duro como esperávamos. Tivemos poucos momentos em que fomos superiores ao Bragantino, mas no momento que fomos superiores, fizemos uma sequência bem feita de jogo, e já tínhamos perdido 2 gols antes do gol que marcamos, numa grande defesa do goleiro, uma delas na grande defesa do goleiro do Bragantino, e depois um pouquinho nos atrapalhamos aí, não concluímos tão bem, e depois fizemos o gol. Então, no segundo tempo sabíamos que sofreu um pouco ainda para complicar. Marquinhos, que tinha acabado de entrar, sentiu uma lesão muscular, então ficamos com 1 a menos, mas a equipe suportou bem, tem conseguido sustentar bem o grau de dificuldade. Hoje teve um pouquinho de sorte que ela bateu no poste e saiu, né? É o futebol. Então, levamos os 3 pontos, fizemos a nossa 3ª vitória. Não podemos relaxar de maneira nenhuma, mas já começamos a confiar bastante na gente, né? Já não precisa olhar tanto para o lado, não precisa pegar tanta bandeirinha dos outros para torcer nos jogos paralelos, porque já entendemos que fazendo a nossa parte, como estamos fazendo em termos de percentual e aproveitamento nos últimos jogos, vamos sair dessa situação. Boa tarde. Ainda nessa questão das 3 vitórias consecutivas, você diz que o Fluminense passa a confiar um pouco mais nele mesmo. E você consegue esses 9 pontos nesses últimos 3 jogos, 11 desde que você chegou ao Fluminense. Esse rebote desde que você chegou, isso corresponde a um número de pontos maior do que o Fluminense tinha feito no rebote anterior do campeonato. Queria que você falasse um pouquinho sobre como tem sempre esse desafio para fazer esse Fluminense passar a ter mais confiança, para executar o futebol que sabe fazer e que mostrou que todo mundo treino no passado. Obrigado. Eu tenho falado, quando você não vence há bastante tempo, você fica muito com essa história na cabeça que você tem que voltar a vencer. E eu defendo que primeiro você tem que parar de perder. Porque às vezes, olhando sempre para a vitória, você esquece de pequenos detalhes, que às vezes um empate pode começar a dar essa tranquilidade e essa confiança que todas as equipes precisam para jogar futebol. A vitória trouxe o resto. A vitória adicionou um ingrediente importante nessa questão da confiança, e eu diria que indispensável. Boa tarde, mano. São 3 vitórias seguidas e sem tomar gol, coincidentemente ou não, com a chegada do Thiago Silva. Quanto ele ajuda nesse momento que tu passa, nessa defesa mais sólida? Já falamos bastante sobre isso, respeito muito a opinião, mas não gosto de individualizar tanto, porque não acredito nisso. Acredito o contrário. Acredito de estruturar bem primeiro uma equipe, um sistema, e é óbvio que quando você estrutura bem, jogadores como o Thiago vão se sobressair, porque eles são acima da média, né? Mas nós já temos crescimento de Thiago Santos, que não jogou esse jogo no jogo passado, que esteve tão bem quanto o Thiago.
Nós já tivemos crescimento de Diogo Barbosa, que estava oscilando na temporada, está mais firme, né? Nós já tivemos o crescimento de Samuel Xavier, que voltou a ser o jogador que todo mundo disse que ele era. Então, só para falar dos 4 da última linha. Tá? Então, tenho certeza que a partir daí, que é o que eu sempre me preocupo em oferecer aos jogadores que dirijo, uma ideia clara, um sistema de jogo com um conceito bem claro, para que todos os clientes saibam se comportar. Não pode mudar a cada jogo ou fazer uma coisa que não tem sentido, porque os que vão entrar vão sofrer muito, eles não têm ritmo, eles não têm ainda a ideia clara do que tem que fazer. Acho que é isso que a gente avançou bastante. Isso foi um mês que atípico do futebol brasileiro. Nós tivemos os times disputando uma competição. Você conseguiu agora uma gordura, mas um salto, 9 pontos, para sair daquela posição que é extremamente boa. Só que a partir agora do mês que entra, você vai ter que dividir essa recuperação do brasileiro em 2 copas. Qual é o tamanho desse desafio? Tem como dividir o grupo para 3 torneios simultâneos por essa situação do Fluminense ainda encontrando o brasileiro? Boa pergunta. O Fluminense tem um bom elenco, na nossa avaliação. Elenco capaz de sustentar boas atuações com rendimento, né? Que isso é o mais importante para a gente nessa hora. Mas todo mundo vai sofrer nesse mês, principalmente os que estão jogando as 3 competições, né? Aí tem que saber dosar, tem que saber entender as prioridades, tem que não abrir mão delas, mas também não abrir mão das outras, porque acredito que os jogadores que não estão jogando e que vão entrar em determinados momentos vão estar preparados para isso. Acredito muito neles. Temos falta hoje, infelizmente perdemos Marquinhos, talvez por um período aí, né? Mas tivemos a volta do Lima, que é um meio que pode acrescentar bastante, tá? Tivemos a volta de outros jogadores do sistema defensivo. Manuel está aí de volta e confio muito nele, porque já trabalhei com ele, sei a capacidade dele estar no nosso sistema defensivo junto. Temos logo o Felipe Melo, que é uma liderança importante para a equipe, né? Marcelo já esteve no último jogo e a gente está exatamente dosando isso para não perdê-lo e ter nos momentos importantes que a equipe precisar, porque é um jogador também de outro nível, acostumado às grandes decisões, grandes jogos, grandes dificuldades. Então é isso que nós vamos encaminhar para fazer. Boa tarde, mano. Eu queria saber de você, né, em pouco tempo já à frente do Flamengo, como está sendo o trabalho do Fluminense, desculpa. Concorrente não, hein? Podemos errar muita coisa, menos isso. Desculpa, brincadeira. O quanto o seu trabalho extra-campo está sendo importante para os jogadores? Eu pergunto isso porque vocês saíram da frente e o segundo tempo foi bastante feliz. O Argentino atacou muito com isso. O psicológico do jogador tem que estar muito bem preparado nesse momento. O quanto isso é importante e como está sendo o trabalho extra-campo. E isso é médio e curto prazo, no seu entendimento. Eu acredito muito em conceito claro, ideias claras e organização. A partir daí você começa a ganhar força mental, né? Se a qualquer momento entra uma bola, ou se você ataca e daqui a pouco começa a sofrer a todo momento, o mental fica frágil. Aí você imagina ainda jogando numa temperatura dessa nesse horário, né? É muito fácil você desconcentrar e daqui a pouco escapar, tá? Então eu acredito nisso. O Fluminense tem um trabalho com sua psicóloga há bastante tempo, já está aí um trabalho bem estruturado. A gente manteve o mesmo trabalho, não tem por que a gente fazer coisas diferentes, mas sempre depende muito de vir o resultado. O futebol depende muito sempre de vir o resultado. O treinador defende ideias, mostra para os seus jogadores, mas se nós formos ao jogo e perdermos, na outra já estamos um pouquinho mais frágil. E se perdermos 3, ficamos bem frágil. O contrário é verdadeiro, ganhamos 3. Né? Então começa a acreditar-se na gente, primeiro, depois na equipe, no coletivo, e entendendo que fazendo da maneira como nós estamos propondo, as coisas estão dando certo. Essa é a maior força mental que o esporte coletivo pode proporcionar a um atleta. Mano, boa tarde, Fábio Santos da Rádio Mania Recife, da Vontade Esportiva. O
Fluminense agora vem de 3 vitórias seguidas, né? Muito importante para o Campeonato Brasileiro, para a corrida da zona do rebaixamento. Mas queria saber o quanto é importante pensando nas Copas, principalmente agora no próximo confronto contra o Juventude. De novo. A diferença das Copas para o Campeonato Brasileiro é que no Campeonato Brasileiro você precisa ter aproveitamento percentual maior que seus adversários. Na Copa, seja na Copa do Brasil ou na Libertadores, você tem 2 jogos e uma eliminatória. Você só tem que ser melhor do que aquele adversário que você está enfrentando naquela semana ou em 2 semanas. A diferença básica é essa, tá? O outro não, o outro é performance. Você tem que performar continuadamente, você tem que performar constantemente. Tá? Então a gente vai mostrar exatamente isso para os jogadores como diferença, mas já sentimos que temos capacidade de enfrentar os adversários que temos pela frente, tanto na Copa do Brasil, que é o Juventude, como depois na Libertadores, que é o Grêmio, com confiança para ambicionar querer passar. Falando do Lucas da Portugal, o seu capitão, Thiago Silva, ele teceu algumas críticas ao horário do jogo, ser 11 da manhã, a questão do sol, falou até a questão de eles evitam o treinamento justamente para isso. Queria saber a opinião que você mandaria em relação a esse horário. O Brasil tem feito esse horário nos últimos anos, né? Principalmente até um determinado momento da temporada, onde não entramos no verão. Mas é sempre duro jogar esse horário, sem dúvida nenhuma, é sempre duro. Segundo tempo, eu diria que é cruel, né? Porque vai para 30 graus, 32, sol forte, sol alpino. Cai a qualidade do jogo, muitas vezes, porque você perde ritmo, não tem como você não perder ritmo, tá? O Thiago está acostumado com o primeiro nível, né? Vai se reacostumar com a gente. Um abraço. Bom, vou aproveitar aqui, como a coletiva não foi tão longa, vou dar aqui a minha opinião também sobre tudo, né? Sobre todo o aspecto aí. Primeiro, como eu disse ali na capa, tem o dedo do treinador nessa mudança, nessa evolução, nessa melhora do time. Isso daí é indiscutível, né? Mas quero deixar claro aqui que eu jamais vou detonar o trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz foi muito importante, foi fundamental, sempre tem que ser lembrado e tratado como um ídolo dentro do clube. Afinal de contas, ele foi responsável por nos dar alguns títulos, e entre eles os 2 mais importantes aí, no caso a Libertadores e a Recopa. E isso daí já está na história, não tem como a gente, né, agora, a partir de agora, porque o time melhorou, a gente está aqui falando que a culpa era do Diniz, que a culpa não era do Diniz, que era do seu esquema, aquele esquema um pouco arriscado. E foi com esse esquema arriscado que nós fomos campeões aí da América, né? Então não vou aqui estar detonando o trabalho do Diniz nunca. Muito pelo contrário, eterno agradecimento a ele e reconhecimento pelo seu trabalho, que sim, foi importante. Porém, no futebol, às vezes é necessário uma mudança, né? Porque todo mundo já estava sabendo como anular o Fluminense do Diniz. No início lá do trabalho e no desenvolver do trabalho, nós vimos que era o contrário. Os adversários tinham dificuldade de enfrentar o Fluminense. Mas a gente tem que saber que do outro lado existem estudiosos, existem técnicos, observadores, e aprenderam como jogar contra o Fluminense e anular aquele jogo do Fluminense com os jogadores que tem. E fica aqui claro, não é totalmente o esquema do Diniz que eu acho que está errado, porque se ele aplicar esse mesmo esquema aí com outros jogadores, com outras situações, vai dar certo de novo, isso eu não tenho dúvida, tá? Jamais vou tirar o mérito do trabalho do Diniz aqui. Porém, essa mudança foi necessária e o Mano, graças a Deus, chegou muito bem, colocando uma outra
mentalidade, um outro esquema, uma outra maneira de jogar, enxergando variações e opções de elenco, de jogadores, de jogadas, enfim. Teve também, né, a gente não pode deixar de falar, a chegada do Thiago Silva, que já dá outro padrão para o time, né, e os reforços que chegaram, a confiança voltou. E no caso do trabalho do Mano, a gente está vendo que sim, está dando certo, o time está mais confiante, está jogando futebol, ganhamos 3 jogos seguidos. Isso é muito importante nesse momento, como foi dito aí, até pelas Copas aí que estão por vir, e a continuidade do brasileiro, essa nossa escalada até chegarmos no lugar que é o nosso lugar, lá nos primeiros lugares, no topo da tabela, né, que é digno sim do campeão da América. Então é isso, foi uma mudança necessária, até porque, repito, não que o esquema do Diniz eu seja contra, que ele seja deficitário, não, é que já estava manjado, todo mundo já estava sabendo como anular o Fluminense. Marcar aquela saída de bola lá sob pressão o tempo todo, isso já estava dificultando. Isso aí também tem a ver com o elenco, enfim, não vou entrar mais nesse mérito. Parabéns, Mano Menezes, parabéns ao time, estão dando sim orgulho e vontade da gente assistir os jogos do Fluminense novamente, sem aquele terror que estava acontecendo. É isso aí, vamos só agora subir na tabela e chegar ao lugar que é o lugar do Fluminense, que é lá na frente. É isso aí, vitória Fluminense, saudações tricolores, vamos que vamos.